Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisar e criar os melhores cenários dessa terceira rodada da Bundesliga. Mas antes de iniciarmos as análises, bora fazer um review da nossa segunda rodada, onde gabaritamos a nossa lista, mas o objetivo do canal não é gabaritar a lista, é criar os melhores cenários para a gente estar trabalhando o nosso trade esportivo. E foi mais uma rodada muito difícil de trabalhar. As primeiras rodadas de todas as competições, elas são mais complicadas mesmo de encontrar padrões e leitura de jogo. Isso porque muitas das equipes estão com seus jogadores ali que não estão no seu auge do 100%. Muitas equipes tiveram movimentações na janela de transferência, então demora um pouco mais para as equipes criarem um novo tipo de entrosamento. E aqui a gente tinha separado duas entradas em back, uma em lay e duas em over. O primeiro back era a favor do União Berlim, que novamente abriu um gol de rajada na partida, que ficou inviável tá buscando esse primeiro gol do União Berlim na partida. Mas aqui esse jogo a gente teve um destaque muito importante para a gente anotar e levar para as próximas rodadas, que é um ponto negativo do Darmstadt. O Darmstadt que jogou mais de um tempo e meio com um jogador a mais, mas foi uma equipe basicamente que não criou medo à equipe do União Berlim. O Darmstadt tem muita dificuldade na criação de jogada, tem basicamente aquela posse de bola morta, e isso é um ponto muito positivo para a gente estar trabalhando contra a equipe do Darmstadt, que é uma equipe tecnicamente inferior às outras da Bundesliga, e quando tem a posse de bola não sabe basicamente o que fazer com ela. Então vai ser muito interessante a gente estar buscando aí esses backs contra a equipe do Darmstadt nas próximas partidas. E se o Darmstadt não abrir o olho, muito provavelmente é a primeira equipe que vai ser rebaixada aqui nessa Bundesliga. O nosso segundo back foi a favor do Freiburg. Foi um back muito difícil de trabalhar, esse back não se encaixou no primeiro tempo. A equipe do Bremen criou muita dificuldade para o Freiburg nessa partida. O Freiburg que veio a fazer seu golzinho basicamente no final do jogo, mas foi um jogo muito difícil também de trabalhar. O nosso lay que a gente tinha separado era um lay mais, eu também já tinha citado que ia ser um jogo difícil de trabalhar, e foi sim muito difícil, mas conseguiu jogar muito bem a partida contra a equipe do Frankfurt, o mais que surpreendeu bastante jogando dentro de casa, mas acabou sofrendo um empate no final do jogo. O mais que abriu o placar ali no primeiro tempo, foi um jogo onde também não encaixou essa leitura de lei no primeiro tempo, mas veio a sofrer um empate no final do jogo com um jogador a mais. E no over a gente tinha separado duas entradas, que era do RB contra o Stuttgart, um jogo extremamente franco e aberto. Como eu já havia comentado no Café com Apostas, a gente tinha uma odd do Stuttgart como favorito aqui nessa partida, super favorito, na casa de 1,50. Na hora que o jogo começou, a gente tinha essa odd ali na casa ali dos 1,60, mas mesmo assim era uma odd muito baixa para a gente estar suportando esses contra-ataques do Stuttgart, que encaixou muito bem seus contra-ataques na partida no primeiro tempo. O Stuttgart fez uma excelente partida contra o RB aqui nos primeiros 45 minutos. O RB goleou, mas é por causa que o Stuttgart voltou com o regulamento debaixo do braço, voltou para o segundo tempo com o placar debaixo do braço, deixou o RB jogar. O Stuttgart no segundo tempo foi uma equipe inofensiva, mas aqui eu quero deixar uma alerta aqui nessa partida. Eu vi que muita gente tentou buscar esse back RB no primeiro tempo. Se você está iniciando agora e tem aquele famoso padrão de back no primeiro tempo e estava a favor desse RB aqui, eu aconselho você parar ali 45 minutos do seu dia, rever novamente o primeiro tempo, tentar identificar alguns erros de entrada, porque a gente tinha uma odd do RB muito abaixo para poder estar correndo esses riscos que o Stuttgart criou durante basicamente os primeiros 45 minutos de jogo. Então toma cuidado aí se você está começando e estava a favor desse RB aqui. Eu acho que você se precipitou, mas para você que gosta de buscar ali possíveis melhorias de times, digamos assim, que é buscar antecipação do mercado, aí é até aceitável a sua entrada a favor do RB, mas muito provavelmente você veio a fechar essa posição logo em sequência. Mas você que está começando e tem o back favorito do curso do Netuno, que é um dos seus principais métodos, e você estava a favor desse RB no primeiro tempo, eu te aconselho a pausar aqui o vídeo, rever essa partida, identificar os erros, porque na odd que o RB tinha, não era aceitável poder ter esses contra-ataques do Stuttgart na partida. Então é ficar ligado aí para poder melhorar a leitura para os próximos jogos. E o nosso segundo over foi da equipe do Borussia Mönchengladbach contra a equipe do Leverkusen. Aqui a gente teve uma partida extremamente franca. Também foi difícil trabalhar um match odds nesse jogo,
principalmente para buscar o primeiro gol. O Leverkusen foi sim melhor na partida, mas o Borussia, quando tinha oportunidade, ia com muitos homens no campo ofensivo, dando um certo calor na equipe do Leverkusen. E aqui também a gente teve uma partida a mais over, digamos assim, da Bundesliga. O Leverkusen conseguiu vencer por 3-0 e gabaritamos aí a lista da segunda rodada. E bora lá então iniciar essa terceira rodada que já começa nessa sexta-feira, na partida do Borussia Dortmund contra a equipe do Heidenheim. O Dortmund, como eu já havia falado no Café com a Aposta da segunda rodada, não merecia a odd de 1,45 mais ou menos que estava jogando fora de casa contra o Bochum. O Dortmund teve muita dificuldade contra o Bochum. Por pouco o Dortmund não perdeu aquela partida. O Dortmund conseguiu empatar ali aquele jogo. Só que aqui agora a gente tem um outro tipo de cenário. O Dortmund está jogando uma Bundesliga igual temporadas 2, 3, 4 atrás, né? Não está diferente da última temporada, mas aqui a gente tem uma diferença técnica muito grande entre o Dortmund e o Heidenheim. A gente vai ter o Dortmund aqui nessa partida, tendo mais de 70% da posse de bola. A gente tem um Dortmund numa odd de 1,26. É uma odd muito baixa para poder estar trabalhando a favor do Dortmund, mas aqui é um back que eu espero conseguir encontrar ele nesse primeiro tempo, mesmo o Dortmund não entrando em campo nos 220, muito provavelmente a gente vai ter esse padrão de back se encaixando no primeiro tempo, por causa da deficiência técnica da equipe do Heidenheim. A gente vai ter um Dortmund tendo a posse de bola, tocando bola no campo ofensivo, basicamente com o time todo à frente da linha da bola, e o Heidenheim com a equipe totalmente atrás da linha da bola. Aqui a gente só tem que tomar o cuidado para ver como que o Heidenheim vai estar se postando, né, quando tiver a posse de bola, se vai estar conseguindo encaixar os contra-ataques, mas eu acho muito difícil disso acontecer. Se o Heidenheim não estiver conseguindo ter válvula de escape, no mais que a gente tenha uma odd muito baixa para o Dortmund, é um mercado que vai respeitar demais a camisa do Dortmund na partida e acaba que fica muito confortável para a gente estar trabalhando esse primeiro gol a favor do Dortmund. E aqui eu vou listar aqui o nosso primeiro back do Café com a Aposta, que é esse back Dortmund, que tem uma odd agora de 1,26, mas só com esse cuidado do Heidenheim, esperar para ver como que o Heidenheim vai estar contra-atacando. Se o Heidenheim estiver conseguindo contra-atacar, estiver conseguindo passar do meio campo, eu particularmente é uma odd que não me interessa, estarei de fora do Dortmund, mas muito provavelmente a gente vai encaixar esse padrão de back. O Heidenheim, quando tiver a posse de bola, provavelmente deve devolver a bola para o Dortmund sem nenhum problema, e o Dortmund vai martelar basicamente o jogo inteiro, porque tem um elenco muito mais qualificado que a equipe do Heidenheim. E bora lá agora para o nosso segundo jogo, agora sábado, a maratona de sábado. Primeiro jogo é entre o Leverkusen contra o Darmstadt, que é uma das piores equipes dessa Bundesliga, e o Leverkusen é uma equipe que está surpreendendo bastante. Existia aquela certa dúvida de como o Leverkusen ia se aguentar na temporada, né, com a ausência do Diaby, mas a equipe está bem encaixada, é uma equipe que vai dar muito trabalho nessa temporada e vai pegar aqui basicamente a pior equipe da temporada, que é o Darmstadt. O Darmstadt que não tem válvula de escape, é uma equipe que cria muito pouco, né? Não consegue criar quando tem a posse de bola. E aqui a gente vai ter um padrão claro na partida nessa odd de 1,25. É uma odd baixa, mas aqui eu gosto desse back Leverkusen. A gente vai ter esse padrão de back no primeiro tempo. E o nosso segundo back do Café com a Aposta vai ser esse back Leverkusen, que tem uma odd de 1,25. É uma odd próxima à odd do Dortmund e, sinceramente para vocês, se eu tivesse que escolher entre um dos backs para poder buscar, eu certamente buscaria esse back Leverkusen e deixaria o Dortmund de lado, mas aqui provavelmente a gente vai ter esse back aí encaixando nas duas partidas. E o nosso terceiro jogo agora é na partida do Bremen contra o Mainz que surpreendeu demais a partida jogando dentro de casa, o Mainz que perdeu, né, a primeira partida para o Union Berlin, foi goleado, mas jogou bem ali o final do seu segundo tempo contra o Union Berlin na primeira rodada e fez uma excelente partida dentro de casa, bem acima das expectativas na segunda rodada contra a equipe do Frankfurt, e agora vai visitar a equipe do Bremen, né, o Bremen que sofreu a goleada para o Bayern na primeira rodada, perdeu para o Freiburg, mas vendeu o cara a derrota para o Freiburg. A equipe do Bremen fez uma boa partida na segunda rodada, e aqui a gente tem um mercado bastante parelho entre as equipes. É um jogo muito difícil de trabalhar. A gente tem que ver como essas equipes vão estar postadas dentro de campo. É um jogo que pode ser trabalhado tanto o Lei Bremer quanto o Lei Mais na partida.
mas é um jogo aqui que eu vou pular, não vou com viés de nada para esse jogo. Provavelmente vou estar acompanhando essa partida, mas muito dificilmente a gente vai conseguir encontrar algum certo de padrão aqui nesse jogo. Então eu vou pular esse jogo, a gente 10h30 temos muitas partidas e o nosso próximo jogo é o Stuttgart contra a equipe do Freiburg. Um jogo carne de pescoço às 10h30. O Stuttgart reforçou bem na janela de transferência, então não vai brigar contra o rebaixamento, como brigou na temporada passada. O Stuttgart, que jogou muito bem os primeiros 45 minutos contra o favorito RB na segunda rodada, mas a equipe voltou completamente diferente no segundo tempo, tentando manter o placar de 1-0. A equipe basicamente ficou inofensiva no segundo tempo, e isso aí é um caso para a gente anotar, para poder estar trabalhando contra esse Stuttgart aí quando enfrentar equipes tecnicamente muito superiores. Se o Stuttgart estiver na frente do placar, deve adotar a mesma postura que adotou contra o RB no segundo tempo, e aí fica confortável de trabalhar a remontada do favorito. Mas aqui é um jogo carne de pescoço. Se a gente fosse analisar as duas primeiras rodadas de cada equipe, a gente poderia sim buscar esse back Stuttgart no primeiro tempo, porque o Stuttgart entra com mais vontade, é uma equipe que sabe propor o jogo, é uma equipe que sabe muito bem jogar de forma reativa e vai pegar um Freiburg que está igual o Dortmund, né, entrando sem muita vontade nas suas partidas, mas aqui é um jogo também que vai provar muita coisa para o lado do Freiburg nessa temporada. É uma equipe que gosta de ter o controle do meio de campo, é uma equipe que está bem lenta nesse início de temporada, mas aqui esse jogo é para leitura de jogo. A gente tem que ver como esse Freiburg vai se postar em campo. Se o Freiburg estiver conseguindo controlar o meio de campo, basicamente fica inviável estar trabalhando esse back Stuttgart. Esse mercado poderia estar um pouco mais parelho, porque nessa odd de 2,28, se esse Freiburg controla um pouquinho o meio campo e tem duas chegadas ali em porreta, meio que a gente sofre uma correção muito grande quanto à posição, e é só a terceira rodada para a gente tentar criar esse cenário para essa partida que promete ser muito complicada. Muito provavelmente a gente vai ter o Stuttgart tentando incomodar a saída de bola da equipe do Freiburg. Se o Freiburg não estiver conseguindo encontrar a válvula de contra-ataque, não estiver conseguindo tocar a bola com tranquilidade no meio campo, muito provavelmente fica confortável demais trabalhar esse back na odd de 2,28 para o Stuttgart, mas aqui fica difícil lançar esse back aqui nesse Café com Apostas. É um jogo que vai depender muito da postura do Freiburg na partida. É um jogo que eu prefiro estar indo para trabalhar o over, porque tanto o Stuttgart quanto o Freiburg tem boas jogadas de contra-ataque, e aqui qualquer uma das equipes que abrir o placar, a outra vai ter que tentar propor o jogo quando tiver a posse de bola e vai acabar abrindo muita brecha para o contra-ataque, principalmente se o Stuttgart abrir o placar, porque o Stuttgart tem um excelente contra-ataque e vai ter tudo para poder até mesmo passar o carro para cima desse Freiburg. Mas é um jogo difícil, é um jogo para leitura, a gente tem que ver como que esse Freiburg vai se postar em campo nesse grande desafio que é contra o Stuttgart. As duas primeiras partidas do Freiburg, que o Freiburg venceu, pegou equipes tecnicamente inferiores à equipe do Stuttgart, só que aqui é um jogo carne de pescoço. Eu vou acompanhar a partida, se o Stuttgart encaixar esse padrão de back, vou estar dentro, mas aqui eu vou lançar aqui esse over 2,5 gols para esse jogo. É um jogo que tende a ser bastante franco depois que a primeira equipe abriu o placar, e a gente tem aqui uma odd muito interessante no bolsa, que é de 1,77. É o nosso primeiro over aqui do Café com Apostas dessa terceira rodada, mas fica ligado também aí que se a gente tiver essa possibilidade de buscar esse back Stuttgart no primeiro tempo, que eu acho que não deve entrar com facilidade, também estaremos dentro. E então aí está aí o nosso primeiro over do Café com Apostas. Bora lá dar continuidade para o nosso próximo jogo, que vai ser na partida entre o Hoffenheim contra a equipe do Wolfsburg. As duas equipes ainda são uma incógnita nessa temporada, né? A equipe do Wolves fez duas boas partidas, conseguiu vencer o Colônia fora de casa e venceu em casa a fraca equipe do Heidenheim, e vai enfrentar o Hoffenheim, que foi uma equipe inofensiva contra o próprio Freiburg na primeira partida e conseguiu vencer o Heidenheim, que também é uma equipe tecnicamente inferior na primeira rodada. É um jogo difícil de trabalhar. A equipe do Hoffenheim é uma equipe tecnicamente inferior à equipe do Wolfsburg. A gente tem um mercado aqui bastante parelho, dando um pequeno favoritismo para a equipe do Hoffenheim.
Se a gente tivesse esse mercado no jogo do Stuttgart, muito provavelmente seria muito confortável estar trabalhando esse back Stuttgart no primeiro tempo, porque a gente não teria ali grandes oscilações de odd, mas aqui a gente tem um elenco mais qualificado, que é do Wolves, enfrentando a equipe do Hoffenheim. Se o Hoffenheim jogar igual jogou contra o Freiburg em casa, muito provavelmente a gente vai ter essa inversão de odd contra a equipe do Wolfsburg. É um jogo também muito difícil de trabalhar, é um jogo que vai depender muito da postura do Wolves em campo. É um jogo também que eu não vou buscar nada, já temos o jogo carne de pescoço às 10h30, que é o jogo do Stuttgart, para poder estar dando um foco maior. Se eu fosse buscar alguma coisa, eu buscaria essa inversão de odd aqui, que dependendo da postura do Wolves, a gente pode ter esse mercado invertendo com duas chegadas, mas aqui também é mais um jogo que eu vou estar pulando. Vamos para o próximo, que é o Augsburg contra a equipe do Bochum, um jogo com equipes que devem brigar contra o rebaixamento, mas equipes que mostraram bastante poder ofensivo nas duas partidas que tiveram. A equipe do Bochum foi a pior defesa da última temporada e muito provavelmente vai brigar para ser a pior defesa dessa temporada também. Uma equipe que já sofreu aí 6 gols, né? Só não sofreu mais gol que o Wolfsburg, mas o Wolfsburg enfrentou a equipe do Bayern de Munique já. É um jogo que a gente tem um mercado dando uma odd de 2,2 para o Wolfsburg. É um favoritismo exagerado. Aqui também a gente teria que ter uma odd mais parelha pelo estilo de jogo do Bochum. É lógico que tecnicamente o Wolfsburg tem um elenco mais qualificado que a equipe do Bochum, mas ficar contra o Bochum é extremamente delicado. O Bochum é uma equipe que, quando tem a posse de bola, gosta de atacar em bloco, então está sempre atacando com muitos jogadores no campo ofensivo, e isso complica demais a gente trabalhar a favor de qualquer equipe contra o Bochum. O Bochum é uma equipe louca, digamos assim, né? Tem o famoso estilo da Bundesliga 2, e aqui é mais uma partida para a gente tentar buscar esse over gols. Muito difícil esse Wolfsburg vai conseguir encontrar esse padrão de back no primeiro tempo. Pode ser até que o Wolfsburg vença a partida, mas aqui eu estou fora de trabalhar contra a equipe do Bochum, pelo estilo de jogo reativo do Bochum, e quando tem a posse de bola, é uma equipe que ataca em bloco, fica difícil trabalhar contra a equipe do Bochum, e aqui nada melhor do que a gente buscar um over nessa partida. A gente tem as duas piores defesas do campeonato, e a gente tem uma odd de 1,75. Ambas as equipes sabem que é basicamente um confronto direto, né? As duas equipes devem brigar na parte de baixo da tabela. E aqui nós vamos lançar aqui o nosso segundo over desse café com apostas, que é nesse Augsburg contra a equipe do Bochum, que tem agora uma odd de 1,75 aqui no Bolsa de Apostas. E bora lá dar continuidade para a nossa próxima partida, que vai ser na partida entre o favoritismo Bayern de Munique visitando o Gladbach. É um jogo onde a gente tem um mercado pesando demais a mão na odd do Bayern de Munique, 1,36. É uma casa de odd que eu já gosto de trabalhar a favor do Bayern, porque o Bayern é literalmente uma máquina aqui no campeonato alemão. Muito provavelmente a gente vai ter esse padrão de back se encaixando nesse primeiro tempo, mas aqui a gente tem que só tomar um pouco de cuidado de como esse Gladbach vai estar encontrando esses contra-ataques. Se o Gladbach estiver dando perigo, dando calor para o Bayern de Munique, quando tiver a posse de bola, é um mercado que eu não gosto de estar a favor. O Gladbach sempre demonstrou ter um bom contra-ataque, né? Teve um jogo bastante franco, no mais que perdeu contra o Leverkusen. O Gladbach teve muitas chances de gol naquela ocasião, mas aqui, muito provavelmente, a gente vai ter esse cenário de back se encaixando no primeiro tempo. O Bayern é uma das equipes que mais cria oportunidades de gols no mundo. O Harry Kane já está lá, né, na briga da artilharia, e muito provavelmente vai ser o artilheiro da competição. E aqui a gente não tem como não listar esse Bayern para a gente buscar esse back. Tecnicamente é muito superior, temos só que tomar cuidado de como o Gladbach vai estar contra-atacando na partida. Se o Gladbach não estiver conseguindo encontrar suas válvulas de escape nos contra-ataques, fica muito favorável a gente estar trabalhando a favor do Bayern de Munique, principalmente porque o mercado respeita demais essa camisa do Bayern. É uma odd baixa, muita gente não gosta de trabalhar odds baixas, mas aqui o peso da camisa do Bayern segura demais o mercado e fica muito confortável, tá a favor do Bayern na partida. E nós vamos listar aqui o nosso terceiro back desse café com apostas, que é nesse back Bayern, que tem agora uma odd de
1,36, mas é só basicamente tomar aquele certo tipo de cuidado dos contra-ataques da equipe adversária. Muito provavelmente a gente vai ter o Bayern tendo a posse de bola, tocando bola no campo ofensivo. A gente tem que só ter um detalhe que é para poder estar a favor desse Bayern a partir do momento que o Bayern estiver recuperando a segunda bola e o Gladbach não estiver conseguindo encontrar os contra-ataques. Fica muito confortável a gente buscar esse back Bayern no primeiro tempo. Então tá aí, é o back queridinho de muitos. Nós vamos buscar aí a 1,5 esse back Bayern numa odd de 1,36. E agora os nossos próximos dois jogos aos domingos. Frankfurt contra o Colônia. O Frankfurt tem uma boa equipe. O Frankfurt que conseguiu ali, né, no calor do jogo contra o Mainz, conseguiu o empate no final com o jogador a menos. Tem uma equipe muito mais qualificada que o Colônia. O Colônia perdeu suas duas primeiras partidas, perdeu para o Dortmund e perdeu para o Wolfsburg. E muito provavelmente a gente vai ter esse Colônia na segunda parte da tabela nessa temporada. A gente tem aqui um mercado dando um favoritismo para o Frankfurt, que é uma equipe muito forte quando joga dentro de casa. E aqui, muito provavelmente, a gente vai ter esse back Frankfurt encaixando nesse primeiro tempo. A gente tem que só tomar um pouco de cuidado, porque o Colônia, nas últimas temporadas, tinha um estilo de jogo um pouco diferente. O Colônia é aquela equipe que gosta muito de bola longa, né? Aquela jogada direta entre o zagueiro e o atacante. Então, às vezes, quando a gente acha que o Colônia está devolvendo a bola, mas na verdade é uma jogada característica da equipe. Então a gente tem que ver se essas bolas longas da zaga está sendo realmente devolução de bola ou estão tentando uma jogada para o atacante brigar lá na frente e a equipe já construir uma posse de bola ofensiva. Mas aqui provavelmente vai ser esse back desse domingo, né? O back desse final de semana, esse back Frankfurt contra o Colônia. O Colônia tem um forte ritmo de jogo quando joga dentro de casa. E aqui nessa odd de 2,06 a gente não pode deixar escapar. Nós vamos lançar aqui o nosso quarto back desse café com apostas, que é esse back Frankfurt, que muito provavelmente deve se encaixar aí nesse primeiro tempo, que tem uma excelente odd de 2,06. E para finalizarmos, o nosso último jogo entre o Union Berlin contra o RB, um jogaço de bola que promete e muito. A gente tem um mercado dando um favoritismo para o RB, um favoritismo até que aceitável, porque a equipe do RB tem um elenco mais qualificado que a equipe do Union Berlin, mas vale destacar que a equipe do Union Berlin foi a única equipe invicta na temporada passada, jogando dentro de casa, não perdeu nenhuma partida, jogando em casa, mostrando que é um bom mandante. Se a gente fosse analisar aí a temporada toda em geral, na última temporada, a gente poderia aqui lançar um Lei RB nessa partida, mas não é esse o objetivo do canal. O objetivo é a gente traçar um melhor cenário para a gente trabalhar o nosso trade esportivo ao vivo, e ao vivo vai ser muito difícil encontrar alguma oportunidade nesse Match Odds. É um jogo que promete ser de momentos que o Union Berlin vai estar melhor na partida, momentos que o RB vai estar melhor na partida, e você está trabalhando contra o tempo nesses pequenos momentos, correndo o risco de sofrer contra-ataque do adversário. Automaticamente você vai sangrar demais durante toda a partida. É um jogo carne de pescoço que não deve ter esse padrão claro para nenhuma das equipes. É lógico que tecnicamente a equipe do RB tem um elenco mais qualificado, então se pressupõe que o RB deve ditar a maioria do tempo do ritmo de jogo, mas são pequenos cenários, é ainda a terceira rodada, é um jogo extremamente complicado de trabalhar. O que eu vou buscar aqui nessa partida é tentar buscar gols no jogo. O Union Berlin não vai aceitar a derrota jogando dentro de casa. Como o RB também almeja muita coisa na temporada, também não vai aceitar a derrota para o Union Berlin. Depois que a gente tiver um gol na partida, a gente vai ter um cenário completamente franco da partida. E aqui a gente vai buscar esse over nesse último jogo aqui desse Café com Apostas, que é na partida do Union Berlin versus a equipe do RB, que tem uma excelente odd de 2 aqui no Bolsa de Apostas. O Union Berlin tem um outro detalhe muito importante. A equipe, quando sai na frente do placar, é uma equipe que se torna uma equipe reativa, né? A gente viu isso muito na temporada passada, quando o Union Berlin fazia o seu gol, começava a abdicar de jogar para tentar jogar mais de forma reativa, e isso
pode acontecer nessa partida e a gente pode ficar muito de olho nisso nesse primeiro tempo. Se o União Berlim abrir o placar, recuar as linhas, começar a jogar de forma reativa, a gente pode estar buscando sim esse Lei União Berlim, caso não esteja encontrando as válvulas de contra-ataque, porque o time do RB é uma equipe muito qualificada, mas a gente está com essa visão do União Berlim da temporada passada. O União Berlim já fez isso na primeira partida contra o Mais e muito provavelmente, se abrir o placar, vai começar a jogar de forma reativa, vai abdicar de jogar para tentar explorar apenas os contra-ataques, e o RB pode aproveitar muito aqui essa recuada do União Berlim, porque vai acabar tendo a grande posse de bola, né, o grande volume da partida. Então é um jogo aí para a gente também aí ficar de olho. Eu acho que o match odds em si, enquanto tiver 0 a 0, vai ser muito difícil de trabalhar, mas a partir do momento que a gente tiver um gol no jogo, principalmente se for para o lado do União Berlim, se o União Berlim manter essa postura reativa depois que abre o placar, a gente vai ter uma grande oportunidade aí de buscar aí o empate ou até mesmo a virada da equipe do RB. E assim finalizamos o nosso terceiro Café com Apostas da terceira rodada. Lembrando que o Café com Apostas é um oferecimento do Bolsa de Apostas, uma exchange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando numa exchange. O link está aí na descrição. Já aproveita, clique no link, faça seu cadastro no Bolsa de Apostas. Para você que está totalmente perdido do que é Backlay, tem o curso do Netuno, que é 100% gratuito, onde você vai aprender aí muita coisa interessante, vai aprender o norte grande aí nesse mercado de trade esportivo. E espero ajudar vocês aí nesse final de semana. Ficamos por aqui, um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.